Após um ano turbulento, o setor de proteína animal acredita que os desafios superados no ano passado servem de base para enfrentar situações adversas. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o alojamento de matrizes em 2018 indica uma oferta moderada de carne de frango em 2019. A produção deve alcançar 13 milhões e 200 mil toneladas, crescimento em torno de 1,4%. Destaque também para o suíno. A BPA acredita que o setor deve elevar a produção entre 2% e 3%, voltando ao patamar de 3 milhões e 700 mil toneladas. A entidade também prevê uma elevação na demanda internacional por carnes suína e de frango, impulsionada pela China. O país asiático enfrenta uma epidemia da peste suína africana desde o ano passado. Essa é uma doença que, infelizmente, para qualquer um que sofre isso, ela se espalha muito facilmente. Mas algo em torno de 20% da produção chinesa tem propriedades que têm de 1 a 500 suínos. Isso significa que uma produção de 10 milhões de toneladas é feita quase que em fundo de quintal e não de maneira industrial, onde você consegue segurar esses efeitos. Quando você tem uma produção de fundo de quintal, você pode sim ter uma maior, se espalhar mais esse vírus e essa peste. Então, isto é um efeito, o mundo já tem isso como uma realidade e vai mudar o panorama das importações de carne pela China, que precisará comprar mais, já que pode faltar de 4 a 5 milhões de toneladas que não poderão ser produzidas por eles. 2019 vai ser o ano da recuperação, que nós estamos chamando, né? Que nós temos que melhorar os nossos sistemas, melhorar as nossas características em termos de produzir, exatamente para nós estarmos blindados frente a todos os desafios que nós já viemos experimentando nesses últimos tempos e que muitos deles nos pegaram um pouco desprevenidos, mas que a gente já aprendeu, como se diz, a cada queda a gente levanta e cresce mais. De olho no aumento da demanda da China, a BPA vai pôr em prática agora, em 2019, um plano estratégico para alavancar as exportações. O projeto 500K prevê a elevação dos embarques de aves e suínos em 500 mil toneladas ao mês, até 2020. Aumentando 20% em média o que exportamos. É ousado, mas é porque a gente vislumbrou e vamos trabalhar regiões do planeta. Ásia, África principalmente, onde há campo para a gente avançar e muito. Isso é fruto, não é de um delírio nosso, nem de um devaneio, mas é fruto de um estudo, uma consultoria internacional e também porque a gente conta com todos os atores. Apex, governo, iniciativa privada, empresas, importadores, sinergia total para a gente atingir essa meta de 500 mil toneladas, que é muito bom, entre proteína, frango e suíno. O setor de proteína animal acompanha de perto as mudanças no cenário internacional. O Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, deve concretizar em dezembro de 2020. A BPA está de olho nas negociações de Bruxelas e acredita que essa alteração não vai trazer danos aos exportadores brasileiros. A cota não deve ser mexida da Europa original, porque ela é compensação de um fato passado, onde nós tivemos uma desconsolidação do artigo 28 do GATT pela Europa, aumentou as tarifas e então isso tem que ser mantido. Agora, a nova cota, entre aspas, ou a nova relação com a Inglaterra, a gente já está conversando, o governo está bem posicionado, pedindo que a gente tenha uma manutenção dos fluxos comerciais que existiam no tempo em que a Inglaterra pertencia à União Europeia. Então, mesmo com o Brexit, nós vamos ter o que se chama de apportionment de cotas, nós estamos acompanhando isto lá em Genebra, estamos acompanhando de maneira atenta através da representação do governo brasileiro em Genebra e em Bruxelas, e a gente vai trabalhar para que o Brasil e o nosso produtor não tenha perda de espaço de nenhuma espécie. Em novembro do ano passado, a BPA apresentou ao grupo de transição do governo um documento com as demandas do setor de aves e suínos. Entre os pontos estão desburocratização, principalmente no processo de habilitação de plantas frigoríficas, fim da tabela do frete, melhoria na infraestrutura e logística, segurança nas estradas, contra roubo de cargas e, principalmente, realização de acordos internacionais. É que algumas declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro, criam um cenário de dúvida, como a possível mudança da Embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, criando um desconforto com países do Oriente Médio, grandes parceiros comerciais do Brasil.
Bolsonaro também mostrou-se disposto a seguir com a política protecionista de Donald Trump e esfriar a relação com a China. Apesar das polêmicas, o setor acredita no bom senso do novo presidente brasileiro. Quando você está numa campanha, você pode ter ideias e colocações. Depois disso, você assume o governo, você vai ver o todo. Os problemas que antes pareciam simples começam a ter consequências que precisam ser analisadas. A ministra Tereza Cristina sabe dessas responsabilidades, o presidente Bolsonaro também sabe e tenho certeza que vão se achar soluções para isso. Aproximar-se de outros modelos ideológicos pode sim fazer muito bem ao Brasil. Eu não tenho dúvida de que nenhum candidato sabia que nós exportávamos 3 bilhões de dólares para o Oriente Médio. 51% da carne de frango para lá. Então, óbvio que nós queremos uma relação a melhor possível com eles. E quem vai fazer isso é o governo.